Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, que estará falando especialmente acerca da pregação do Evangelho e da necessidade da igreja de manter aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Como nós dissemos, estaremos hoje estudando a lição de número 13, que nos traz como título Ordenança para pregar o Evangelho. O texto áureo nós encontramos em Marcos 16,15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É bem interessante que a palavra ide, no grego, é poreutentes, que é uma forma verbal que poderia ser traduzida assim: tendo ido por todo o mundo pregar o Evangelho. Então aqui o ide, ele não está no imperativo, ele está pressupondo que a pessoa já foi para todo mundo e pregar. Ou seja, tendo já ido por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pressupõe uma atitude em que você não precisa começar dando a ordem, mas espera que você já tenha dado início ao processo. Verdade aplicada: cada discípulo de Cristo, independente de cargo ministerial, ou seja, não são apenas evangelistas, pastores, obreiros em geral, mas todos nós somos conclamados a pregar o Evangelho. Todos têm a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Os objetivos da lição: mostrar que o ID é uma ordenança sem contestação, é uma necessidade da igreja, é a própria essência da igreja. Isso está bem claro nos evangelhos, especialmente esclarecido em Atos e nas cartas de Paulo. Falar que o tempo de semear é ininterrupto e ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Dando início aqui então aos textos de referência que nós encontramos em Marcos, no capítulo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É lógico que aqui temos que ressaltar que criatura, aquele que foi criado. Se nós temos que explicar isso para uma criança, devemos dizer que não está falando de monstro aqui, mas é a pessoa que foi criada. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como dizia Calvino, com a queda, essa imagem e semelhança ela ficou deturpada, não apagada, e ela é recuperada mediante Jesus Cristo. Versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse versículo mostra, inclusive, que embora nós tenhamos visto lá nas primeiras lições que o batismo é uma das ordenanças, digamos assim, litúrgicas de Jesus Cristo, uma das duas, sendo a outra a Santa Ceia, o batismo ele não salva. Tanto é que quem não crer será condenado. Então, pessoas que têm tempo hábil para se batizar, que não há nenhum obstáculo, é através do batismo que ela demonstra que a sua fé ela floresceu. Mas é através de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador que ele obtém a salvação. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você não tem que seguir os sinais, isso é algo muito importante hoje. Pessoas estão seguindo os sinais. E aqui os sinais seguem aos que creem. Como consequência: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Aqui eu acho que é necessário fazer um adendo. Nos Estados Unidos apareceu uma seita dizendo que a única maneira de você comprovar que era um convertido era pegar em serpentes. Aqui está dizendo o seguinte: nós não podemos tentar o Senhor Jesus. Se eu sou levado a essa situação, eu tenho a fé que Jesus pode me salvar dessa situação. Vamos lembrar lá em Daniel. Deus
não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas os livrou na fornalha. Da mesma forma, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí pula para o 20, eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O motivo de oração: ore para que mais vidas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho. Aqui está um motivo de oração extremamente importante: que pessoas sejam levadas ao Evangelho, não pela emoção, não por achar bonito. Hoje nós temos o fenômeno do chamado evangélico, que é nominal, pessoas que acham bonito se dizer crente, se dizer evangélico, mas não tem nenhum conhecimento das doutrinas básicas, daquilo que nos define exatamente como evangélico. Então, oremos para que o Todo-Poderoso permita que vidas sejam genuinamente alcançadas através da pregação do genuíno Evangelho. Aqui na introdução, a igreja recebeu o mandamento para anunciar o Evangelho, o conteúdo da pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprirmos nossa missão. É urgente, é uma questão de obediência. E muito mais do que uma questão de obediência, é a essência da igreja. A igreja ela foi estabelecida justamente porque houve uma falha de Israel no Antigo Testamento. O povo de Israel, como está lá em Isaías, no capítulo 49, o povo de Israel foi chamado para ser luz para os gentios. Só que eles falharam nessa missão. E, portanto, essa missão foi entregue à igreja. Se nós não pregamos, nós deixamos de ser a essência da igreja. Vamos lembrar, de maneira metafórica, obviamente, daquela passagem lá em Gênesis, quando Noé ele solta um corvo, ele não volta, ou seja, ele descobre que as águas já baixaram, mas não volta para compartilhar a notícia. Já ele depois solta uma pombinha, ela vai e volta trazendo um galinho no seu bico, para dizer que já havia achado terra firme. Aquela pombinha representa a missão da igreja. Não vamos ser egoístas de reter conosco as grandezas, a felicidade da salvação, mas compartilhar com todos, anunciar que realmente Deus ele providenciou a salvação. Por isso, o ponto de partida, devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Tópico 1, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos. Isso é mostrado sempre no final dos Evangelhos, e essa convocação é chamada de grande comissão. Nós temos uma grande missão, que é justamente pregar o Evangelho. E isso foi entregue a todos nós. Subtópico 1.1, pregar o Evangelho e missão da igreja. O Evangelho de Mateus enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros, de todas as nações, sejam também discípulos de Cristo, sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. É até interessante que lá em Mateus é usado para discipular o mesmo verbo para ensinar. Então, fazer discípulo inclui ensinar acerca dos mandamentos do Senhor, do conteúdo da sua vontade, cujo conteúdo nós encontramos na Bíblia. Já no Evangelho de Marcos, vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam, sejam batizadas e possam, então, evidenciar os sinais. Note que a grande comissão, embora ela apareça em todos os evangelhos, em cada um você tem a ênfase de um ponto. 1.2. Fazer discípulos de todos os povos, não são somente de alguns, mas de todos os povos. Os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo.
E aqui o comentarista ele faz a seguinte observação, que hoje há uma pregação do evangelho das facilidades e prosperidade terrena. Nós temos, infelizmente, essa questão da teologia da prosperidade, pessoas que vão buscar na igreja apenas a prosperidade, não estão genuinamente interessadas no Deus da bênção, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E sem levar em conta uma vida casta e de piedade a Cristo, formando maus cristãos que são iludidos pelas conquistas deste mundo. É bem verdade que nós não devemos colocar dificuldades, colocar cargas. O Evangelho deixa bem claro aquilo que o Senhor pede de nós. Mas, por outro lado, não devemos colocar entre essas facilidades, dizendo que basta que você vá para a igreja, não diz nem para Jesus, vá para a igreja e todos os seus problemas estão resolvidos. Não. O que o Senhor Jesus disse é, no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter o quê? Bom ânimo. Dando então aqui continuidade, subtópico 1.3, ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o evangelho, de ser revestido de poder. Lá em Lucas, ele é o teólogo pentecostal por excelência. E ele mostra a necessidade de que, para que nós possamos, com excelência, pregar o evangelho, ter esse revestimento de poder. O mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no espírito, porque o reino ele é espiritual. É bem verdade que na história da igreja, homens que não foram batizados com o Espírito Santo foram grandes evangelistas, mas não deixavam de ser pessoas cheias, repletas do Espírito Santo. E aqui, missões é um tema prioritário da Igreja do Senhor Jesus. Nós temos um livro, Fator Melquisedeque, é um clássico da literatura cristã evangélica, em que ele mostra que missões aparecem desde Gênesis e mostra que o verdadeiro início está ali em Gênesis 12 e já começa com missões. Abraão sendo chamado para um propósito. Eu ensinei que a responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o evangelho em todo o mundo. Tópico 2. Pregar a palavra em todo o tempo. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. É interessante que existem duas palavras para a pregação da palavra. Aqui, em 2 Timóteo 4,2, o termo grego é kerisso, que fala daquela proclamação do arauto, quando ele precisava chamar as pessoas a atenção de uma notícia muito importante, que era relevante para todos. O que nós fazemos é justamente isso. Nós somos arautos do grande rei, anunciando a grande salvação que é oferecida a todos. 2.1, que semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. A parábola do semeador, que é encontrada nos evangelhos, é interessante que Marcos ele tem essa preocupação de explicar que a semente ela é a palavra de Deus. O que nós semeamos não são usos e costumes, o que nós semeamos não são particularidades da denominação, não é a denominação que salva, mas a semente ela é a palavra de Deus. Somos levados a pregar a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, temos pregações que estão esvaziadas do conteúdo do Evangelho, de conteúdo bíblico. Isso não pode acontecer. A semente que é a palavra de Deus deve ser a semente genuína, um Evangelho que transforma as pessoas, muda o caráter e a natureza pecaminosa. Esta semente não é transgênica, não é modificada, que pode aceitar mudanças artificiais. Pessoas que buscam artifícios desnecessários para a pregação do Evangelho. O Evangelho não precisa de desvios, rodeios, invenções ou inovações. Ele sempre será a semente. E a semente não precisa mudar o seu formato. A palavra de Deus ela é pura e é cristalina. Nós temos no meio pentecostal o que nós chamamos de hermenêutica da experiência. E é amplamente
utilizado no meio pentecostal, durante as pregações, o uso de experiências pessoais, de testemunhos, isso é válido. Só temos que tomar cuidado que muitas das vezes o testemunho que nós colocamos está totalmente desconexo do versículo que nós colocamos para pregar. Acabamos nos desviando da palavra. Devemos pregar a palavra. Testemunhos particulares podem e devem ser utilizados para ilustrar como aquele versículo ele se aplica. Mas lembre de uma coisa, você não está pregando você está pregando a palavra. 2.2. Pela manhã semeia a tua semente. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará, como está lá em Eclesiastes 11:6. São lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Às vezes, uma semente vai frutificar e você nunca vai saber. Só que isso não é para mérito próprio. A pregação é para o reino. Então, mesmo que você não venha saber se tal semente frutificou ou não, você fez a sua parte, você honrou a missão da igreja. E aqui uma observação de Champlin. De modo geral, com essas palavras, Jesus ilustra o que se pode esperar da pregação da palavra, isto é, pequena porcentagem dos ouvintes acolherá a mensagem. Eu não posso esperar que todos acolham, mas eu oro para que o máximo de pessoas possa receber no seu coração a essência da mensagem do Evangelho. 2.3. O que observa o vento nunca semeará. É o que está lá em Eclesiastes 11:4. Estamos vivendo num mundo em quem ficar aguardando condições favoráveis, ideais para dar início à semeadura, nunca fará. Vamos voltar aqui justamente em 2 Timóteo 4:2, que diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Então, se nós apenas buscarmos condições favoráveis, nunca vamos pregar. Devemos sim pregar com inteligência. Se olharmos as dificuldades, os ventos contrários e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada. E aqui a observação da Bíblia de Estudo Pentecostal. Estamos num mundo em que quem ficar aguardando condições ideais para dar início a um empreendimento nunca fará nada. E, fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. Indo então para o tópico 3, o que ganha alma sábio é um versículo bem conhecido em Provérbios 11:30. Lógico que se observarmos a exegese acurada desse versículo, está falando do sábio que convence as pessoas da importância da sabedoria, dos conselhos dados pelo sábio. Porém, aplicado ao Novo Testamento, nós estamos ganhando pessoas pela sabedoria da palavra de Deus e para algo que é muito maior do que convencer da validade de um conselho, que é a decisão acerca da sua vida eterna. Influenciar as pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. 3.1. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, como está registrado lá em Mateus. Então aqui mostra como podemos ajudar a ganhar almas. Primeiro, letra A, com a mensagem proclamada pessoalmente. É a pregação da palavra que deve ser priorizada, sempre. B, com testemunho pessoal e exemplo de vida. Note, primeiro a palavra, depois você exemplifica com testemunho pessoal. Se você inverter, parece que você está pregando a si mesmo. E C, com ajudas financeiras para custear a obra missionária. Então, eu posso ajudar missionários que estão no campo, com oração e com a contribuição. Aqui a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Jesus nos manda orar para que Deus envie mais pessoas para trabalhar como ceifeiros, colhendo alma para Cristo, pois há muitos a quem ainda não foram pregadas as boas novas. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Jesus, lá em Mateus, ele diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Jesus está fazendo
aqui uma constatação, que há uma promessa de que, ao final, o Evangelho será pregado a todas as criaturas, em todo o mundo. Porém, precisa ser compreendido o seguinte, que, ao contrário do que alguns pensam, enquanto nós não pregarmos, vamos atrasar a vinda de Jesus. Pelo amor de Deus. Do dia e da hora ninguém sabe. Jesus, ele é soberano. Ele vem na hora, no momento em que assim estiver determinado. Não somos nós que vamos determinar o momento da vinda de Jesus. O que nós precisamos fazer é pregar. E essa é a missão que cabe a cada um de nós. 3.2. Os campos já estão brancos para a ceifa. Não podemos perder tempo, os dias são maus. A colheita no reino espiritual discerne da colheita do reino físico. A colheita física tem o seu tempo pré-estabelecido para cada semente. Já a colheita espiritual acontece dentro dos planos e vontades de Deus. A colheita física, ela só pode acontecer num determinado tempo dentro do ano. O que Jesus diz quando diz que os campos já estão brancos para a ceifa, eles estão permanentemente brancos. Sempre é oportunidade para que nós possamos fazer a ceifa, colher almas para o reino de Deus. Aqui na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, algumas vezes cristãos se justificam por não testemunharem, dizendo que a sua família ou seus amigos não estão prontos para crer. Jesus, no entanto, deixou claro que à nossa volta há uma colheita contínua que aguarda para ser ceifada. Ou seja, não somos nós que determinamos quem está pronto ou não para crer. O convite de Deus é feito a todos, indistintamente. 3.3. A recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura, muitos espinhos encontraremos no caminho. Muitas vezes é com cansaço, caminhando e gastando o solado do sapato, com lágrimas e recebendo pedradas, portas na cara, zombarias, mas a recompensa é grandiosa, como nós encontramos lá no Salmo 126. Fazendo então um balanço aqui do tópico 3, eu ensinei que influenciar as pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Conclusão: com a capacitação do Espírito Santo, aproveitemos enquanto é dia e anunciemos a todos com ousadia a mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas também se tornem discípulos do Senhor e Deus continue sendo glorificado. E assim nós terminamos não somente mais uma lição, como mais um trimestre. E queremos agradecer todos que têm nos acompanhado aqui no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.